Nosso tema de hoje é 4 poderes que você tem e não sabe usar. Antes de começar aqui, pega um lápis, um papel, um caderno, uma caneta. Eu gostaria que você anotasse todas as perguntas que você perceber que eu fiz aqui, para depois da live você responder essas perguntas, porque isso vai fazer muita diferença depois na sua vida. E depois que você fizer isso, vem aqui e comenta comigo como que foi, tá bom? E aí hoje nós vamos falar sobre esses 4 poderes que você tem, que eu tenho, e que muitas vezes nós não sabemos utilizar a nosso favor. A gente nem se dá conta que tem, usa de qualquer jeito, mas hoje nós vamos tirar um pouco mais de consciência, tá ok? Palavra é o primeiro grande poder que nós temos. A palavra que sai da nossa boca tem muito poder. Você sabia que palavras têm gosto? Olha bem, escuta essa palavra que eu vou falar agora. Limão. Tem gosto ou não tem gosto? Você sabia que palavras gritam dores? Vou usar uma palavra: injeção. Palavras entregam também afetos. Sinta o seu coração bater mais forte. Palavras rezam orações. Que Deus tenha piedade. Palavras firmam vontades. Eu sei o que eu quero. Palavras têm cor, têm textura, têm som. Escutem essa frase. O entardecer, com os pés na areia, olhando o mar. Tem cor do entardecer, tem a textura da areia, tem o som do mar. Palavras constroem vidas. Eu sei que você pode muito mais. Palavras destroem vidas. Você não devia ter nascido. Nossa fala pode ser um tsunami ou um doce som de um violino. Lindo, poético, mas tão profundo, gente, e tão sério. A nossa palavra, ela tem um imenso poder quando ela sai da nossa boca. E essa palavra, essa comunicação, ela tem o poder no outro, de projetar coisas no outro, de ferir o outro, de estimular o outro, de ajudar o outro, mas ela também tem o poder de nos destruir a nós mesmos, né? A palavra, ela tem o poder, ela é a chave da nossa comunicação, da nossa matriz neurológica, que leva a gente do pensamento pro que eu falei ontem, do pensamento para a emoção, para o comportamento, para o resultado. Mas antes do pensamento, a palavra é o trunfo que ou fortalece o nosso pensamento ou cria um novo pensamento e uma nova história. Lembra que ontem eu falei sobre nós alimentarmos os nossos pensamentos, que os nossos pensamentos não somos nós? A comunicação e a palavra têm esse poder. Por exemplo, se você tem pensamentos negativos, que não vai dar certo, eu estou com medo, vai acontecer alguma coisa. Os seus pensamentos te dizem isso, mas nós podemos ensinar e educar os nossos pensamentos. E a palavra é o trunfo, é a chave, é a comunicação, é a chave. Você começa a dizer para os seus pensamentos que dizem, eu tô com medo. Vai, a coragem vai te encontrando, vai assim mesmo, você pode, eu acredito em você. Não vai dar certo, tem tudo para dar certo. Você planejou, você se preparou, vai dar certo.
Pense no melhor, pense que no mínimo você vai aprender. Olha o poder dessa palavra. E à medida que a gente vai falando isso, os nossos pensamentos vão sendo educados, reeducados, transformados. Por isso, gente, que eu falei ontem que a leitura, estou pegando o gancho de ontem para falar da palavra na nossa referência, para conosco mesmo. Então, por isso que eu peguei ontem o gancho da leitura, porque à medida que eu leio sobre vários assuntos que me interessam e que eu preciso aprender para ser uma pessoa 1% melhor, eu vou tendo comunicação para dizer para o meu pensamento, para fazer o contraponto. Quem não viu esse vídeo, eu já postei um vídeo sobre isso, que nós precisamos muitas vezes fazer o contraponto do nosso pensamento. Como? Usando a palavra, a nossa palavra. E para quem é cristão, que está aqui, também passando aqui comigo hoje, você pode utilizar a palavra de Deus. Sabe, muitas vezes tudo vai dizer não para você. Mas diz uma palavra na Bíblia que diz assim, que o impossível dos homens é o possível de Deus. Muitas vezes eu usei essa palavra em circunstâncias. Uma delas eu contei na primeira live, quando eu tive rubéola na gravidez da minha filha caçula, a terceira filha. E essa palavra foi poderosa. Foi uma das palavras que eu usei para mudar meu pensamento. Porque como eu compartilhei com vocês, essa palavra, essa mensagem que eu recebia, e eu recebia no meu trabalho, das crianças que eram sequeladas pela rubéola, e a minha gravidez passando pela mesma situação, e eu tinha que ficar com o quê? Eu tinha um diagnóstico médico, eu tinha evidências à minha frente, e eu ficava com o quê? Lembra que eu falei desde o começo, e tenho falado isso há muito tempo aqui, emocional e espiritual, caminham lado a lado? Eu aqui nessa situação que eu estou contando para vocês, eu precisei transcender. Eu precisei crer e falar e comunicar a palavra de Deus, não só a minha palavra, porque a minha é limitada, mas a de Deus me faz transcender, me faz ter uma fé em ação, uma fé que frutifica, ok? Então é um outro lado da palavra, eu estou mostrando aqui um lado espiritual. E tem o lado natural, que são temperar a minha palavra. Como você fala? A sua palavra, ela é cura. Se você tivesse que comer as suas palavras, todas elas que você já falou, você seria envenenado por elas? Você teria uma má digestão? Ou você estaria forte, fortalecido e saudável? Se as suas palavras fossem o seu alimento. Eu quero dizer para você que as suas palavras são o seu alimento. Que as suas palavras têm poder nos seus filhos, têm poder no seu relacionamento, que as suas palavras têm poder em mudar ou cristalizar os seus pensamentos, em te paralisar ou te levar a agir. O que você escolhe hoje? Eu gosto muito da palavra e eu fui parar na psicanálise, né? Quem tá aqui, quem me conhece um pouco mais de tempo, eu também sou psicanalista. E a palavra é a nossa ferramenta, através de associações de palavras que o cliente traz e que a gente entrega, a gente constrói um caminho de cura. Por isso que as palavras, as nossas palavras, elas precisam sair da nossa boca. Mas nós vamos ver daqui a pouco que às vezes as nossas palavras também precisam ser caladas, para que ela tenha o efeito que ela precisa ter, para que ela não mate. Legal? Então, o primeiro poder que eu e você temos é da nossa palavra. E a neurociência também prova isso. E a Bíblia também fala isso. O poder da vida e da morte está na nossa boca.
E a neurociência já prova essa matriz que eu tô falando para vocês. A chave dessa matriz é a comunicação. Aqui. Aí vem o meu pensamento, que produz imagem, diálogo interno, que produz em mim emoções que podem me colocar na coleira, que eu já tenho falado sobre isso aqui. E essas emoções me levam a me comportar de acordo com elas. Se eu tô com raiva, eu vou me comportar com raiva. Se eu estou com alegria no meu coração, se eu estou feliz, eu vou me comportar assim. Se eu sou grata, eu vou me comportar assim. E aí esses comportamentos vão trazer meu resultado. Se eu for destrutiva com a minha raiva, eu vou ter um resultado. Se eu transmitir paciência, se eu transmitir confiança, se eu transmitir amor, eu vou ter outro resultado. E como eu mudo isso, Lucia? A minha mente me consome pela comunicação da tua palavra e da palavra de Deus. Pega essa. Quero contar para vocês uma metáfora que vai ilustrar muito bem isso. Como o poder da vida e o poder da morte pode estar nas nossas palavras. Era uma vez um sultão. E esse sultão começou a ter pesadelos. Toda noite ele acordava com pesadelo, ele acordava suando, ele acordava desesperado, porque ele sonhava que todos os dentes dele tinham caído. E ele não encontrava solução para aquilo. E aquilo atormentou ele um dia, 2 dias, 3 dias, uma semana inteira. E aí ele pegou e chamou seus súditos e falou: eu não aguento mais esse pesadelo. Procurem um sábio aqui no meu reino que venha me decifrar esse sonho, porque eu quero entender, porque tem alguma mensagem disso. Não é possível, eu não aguento mais sonhar com esse pesadelo de cair. E não contou o que era, com o pesadelo que eu tenho tido. E aí os súditos correram, foram lá buscar um sábio, indicaram um sábio no reino, trouxeram esse sábio que era todo conhecido, mais popular da época ali. E esse sábio veio, se aproximou do rei e o rei falou no ouvido dele qual era o seu sonho. Eu sonho toda noite que todos os meus dentes caem e me dá desespero e eu transpiro e eu não consigo entender esse sonho. E esse sábio chegou para esse sultão e falou assim: olha, rei, isso é muito sério, isso é muito sério. Todos os seus dentes caírem, quer dizer que a sua família vai ser toda devastada, o seu reino vai ser devastado. O rei nem esperou, o rei e o sultão nem esperou ele parar de falar. O sultão já pegou os seus súditos, mandou chamar os seus súditos e falou: pega esse sábio aqui que não sabe de nada, levem ele e apliquem nele 100 chicotadas e mandem ele fora da cidade. Quase que ele perdeu a vida. E aí o sultão foi lá, passou mais um dia, mais 2 dias, 3 dias, e o pesadelo. Ele levantou desesperado e falou: não quero saber, vocês encontrem um sábio que sabe interpretar esse sonho, não voltem aqui sem esse sábio. E aí eles começaram a buscar um sábio que tivesse mesmo credencial, né? E aí um sábio velhinho, todo mundo falou: olha, você foi procurar um popular, mas tem um velhinho de sabedoria que você tem que ir lá. É ele que vai conseguir decifrar esse sonho do sultão. E lá trouxeram esse sábio velhinho, mas cheio de sabedoria, chegou todo humilde aos pés do sultão. E ali ele perguntou: grandioso rei, em que posso te ajudar? Aí o rei falou no ouvido dele o sonho. Esse sábio levantou, andou de um lado para o outro, pensou. Aí olhou para o rei e disse: ó grandioso rei, eu tenho uma boa notícia para te dar. Você foi agraciado por Deus. Você caiu na graça de Deus. Que você será o único a sobreviver diante do que irá acontecer no seu reino. O rei se levantou, chamou seus súditos, pediu para colocar uma capa sobre ele, uma capa de gente grande ali, de alta qualidade do seu reino, colocou a capa sobre ele, pediu para que andasse por toda a cidade
e ainda lhe entregou 100 moedas de ouro. E o rei descansou, nunca mais teve aquele pesadelo. Aí, no caminho, quando este sábio ia voltando para o seu canto, para sua casa, um amigo dele foi se aproximando, um amigo dele chegou até ele e falou assim: você não achou injusto o que aconteceu? Você falou a mesma coisa que o outro sábio. O outro sábio levou 100 chicotadas e você 100 moedas de ouro. Como é isso? É injusto. O velhinho sábio olhou para ele e disse: meu querido amigo, tudo é a maneira como nós dizemos as coisas. Esse é o poder da palavra, usada a bom tempo, no bom jeito, com um som de violino para edificar, mesmo trazendo uma má notícia. Faz sentido para você? Escreve aí se isso faz sentido para você. Vamos ao segundo poder? O poder da nossa escuta. Será que a gente escuta? Né? Ouvir é diferente de escutar. Né? A gente fala assim: você ouviu o que eu disse? Ouvi. Aí você olha de novo e fala: você escutou o que eu disse? Aí a pessoa: pouco, uma parte. Não é assim? Não é assim que acontece inúmeras vezes na nossa família, às vezes no trabalho, né? Não é assim? Às vezes entre lideranças. Então, o que a gente precisa aprender para escutar de verdade? Primeira coisa, deixar toda a distração. Qual é a distração do nosso tempo? Vamos lá. O que nos distrai de uma boa escuta, gente? O celular fica aí na sua família o tempo inteiro, na minha família o tempo inteiro? Isso nos distrai de uma boa escuta? Será que escutar não levaria a gente a evitar conflitos, discussões, quebra de relacionamento? Se a gente escutasse de verdade, às vezes poderia evitar até uma questão de um suicídio dentro da família, porque perceberia os sinais daquela fala. Ou até evitaria situações como essa. Será que nós sabemos escutar? Será que a gente tem usado esse poder? Escutamos para quê? Olha só como a gente escuta na maioria das vezes. Veja se você concorda comigo e escreve aqui. A gente escuta, chega uma amiga ou um amigo e começa a contar alguma coisa. A gente já tá escutando e já tá pensando no quê? Na resposta. Tô certo ou tô errada? Gente, escreve aí. Você concorda comigo ou você discorda de mim? Tá certo ou tá errado? Pensamos na resposta. A gente acha que as pessoas vêm falar com a gente porque elas querem respostas prontas. E as pessoas não querem, na realidade as pessoas não querem resposta. As pessoas querem ser vistas, ouvidas, escutadas, olhadas. E muitas vezes as pessoas, enquanto elas contam pra gente, quando a gente tem atenção, uma escuta ativa, elas encontram as próprias respostas. A gente não precisa se comprometer em dar respostas para ninguém, cada um precisa encontrar a sua resposta. A gente pode às vezes dar alguma sugestão ali, mas escutar aberto para ouvir tudo. A gente pensa tanto na resposta que nem ouviu tudo que a pessoa disse. E às vezes dá cada bola fora. E se nós começássemos a usar esse poder da escuta, tirando as distrações e realmente focada, olho no olho, tempo de qualidade, como seria? Faria diferença na sua vida? O Winnicott diz assim que a primeira base do desenvolvimento da criança do ser humano, né? Enquanto criança olho, sou visto, logo existo. Ou seja, quando uma pessoa chega até mim e encontra em mim olhar,
e encontra em mim uma escuta inteira e ativa, sem nada, sem distração, ela se sente vista e ela se sente sendo uma pessoa. Ela existe para você. Olha que coisa séria isso na nossa vida. 2022 e começar a colocar isso na nossa vida como propósito de vida, como estilo de vida. Certo? Olha lá, escutar para aprender. Sabe qual é a maior dificuldade de aprendizado? É não conseguir fechar os canais de recepção para escutar. E quando eu atendia pais, né, com crianças que tinham teoricamente hiperatividade, nem sempre era hiperatividade, muitos diagnósticos de hiperatividade não eram hiperatividade, era simplesmente falta de disciplina. E disciplina, quando eu falo, não é bater, disciplina é organizar tempo, horário de estudo, tirar as distrações, sentar da forma adequada, colocar o despertador para fazer intervalos, né? Tirar tudo que pode distrair, ensinar a criança a permanecer de pouco em pouco e aumentando o tempo dela na concentração. E a hiperatividade muitas vezes desaparecia, porque faltava esse olhar. Entende isso? Faltava essa percepção. Então, se a criança, para aprender, ela precisa escutar, ela precisa fechar os outros canais para ela escutar, ela precisa fechar os canais para distração, quanto mais a gente para escutar o outro, para aprender com o outro e para entender o outro. Falta diálogo, falta diálogo. E, gente, pergunta para mim, por que falta diálogo se foi todo mundo para dentro de casa? Está todo mundo em família. Tivemos que conviver em família, quem queria, quem não queria, não teve escapatória. Todo mundo foi para dentro de casa e a família ficou muito mais tempo reunida. E vocês sabiam que por conta disso aumentava o número de divórcios? Por quê? Porque as pessoas não estavam acostumadas a estarem tão presentes umas com as outras. E porque provavelmente faltou essa escuta ativa para entender, para compreender, para aprender. Ok? Escutar palavras e também escutar o silêncio da outra pessoa. Às vezes a gente não consegue perceber que as pessoas estão em silêncio à nossa volta, porque na realidade elas têm algo a dizer que elas estão com dificuldade de dizer. Geralmente quando a gente faz reuniões em grupos de reflexão, algumas pessoas a gente percebe que ela quer falar alguma coisa. E ela precisa às vezes de uma oportunidade, de alguém que realmente se disponha a ouvir, sem julgamento. Outro ponto da escuta. A gente consegue ouvir sem julgar? Pô, mas cara, aquela pessoa, hein? Pô, mas essa situação, pô, mas não sei o que lá, né? A gente começa, se a gente não fala, mas dentro do nosso pensamento, a gente começa a emitir julgamento pra gente e aí a nossa escuta fecha. A nossa escuta fecha e a gente não consegue ouvir o resto, porque a gente já faz a sentença. Então, uma das formas da gente desenvolver esse poder da escuta é abrir mão de julgamento, é acolher o outro como ele está, como ele é. Como seria a nossa família, os nossos familiares, as nossas relações de amizade, de trabalho, se a gente começasse a desenvolver já esses dois pontos? Você tá anotando as perguntas? Porque o meu objetivo com essa live, com essas lives que eu faço, é trazer para você transformação, poder para se transformar, poder para se mudar, poder para ser 1% melhor. E eu te entrego conhecimento, eu te entrego ferramenta, eu te entrego sugestão e eu me coloco à sua disposição. Então,
Aproveita isso. Devemos estimular essas pessoas a se abrirem. Sim, Edson, devemos estimular as pessoas que ficam muito silenciosas a se abrirem. Todos nós temos algo para falar, mas nem sempre temos alguém para ouvir ou confiamos em alguém para ouvir, porque tem coisas que também não dá para falar com qualquer pessoa. Kátia, como professora temos que aprender a ouvir sem julgar. Perfeito, Kátia, perfeito. O professor, e às vezes acontece muitas vezes traumas nas escolas, né? Um dos grandes traumas que sempre chega é a matemática, gente. É absurdo o trauma da matemática na vida das pessoas, né? O julgamento de que as pessoas não aprendem, e aí às vezes ela é exposta, ela tenta falar que não entendeu e aí já começa, a professora faz cara feia, ou os alunos começam a zombar e aí não há uma postura. E se não houver isso da parte do professor que está ali para conduzir essa relação desse acolhimento, desse não julgamento, dessa escuta, dessa ajuda, ao invés da escola ser um lugar de crescimento, ela passa a ser um lugar de bullying, né? E a gente sabe que o bullying interrompe o aprendizado. Muito bem colocado, Kátia. Apenas ouvir desabafo mesmo, certo? Isso é importante, gente. Uma das características, especialmente das mulheres, os homens falam pouco, desabafam um pouco entre os amigos dele, é muito pouco. Mas as mulheres falam muito, né? Falam muito de si, falam muito da sua vida. Mas pode reparar que na maioria das vezes a mulher não quer a sua opinião, não. À medida que ela vai falando, ela vai encontrando as suas respostas. A mulher funciona assim. É como se fosse um novelo que está embaraçado, que aí a gente vai tirando para fora, vai tirando os nós, né? E aí a gente já vai pegando, já vai enrolando de novo. E à medida que a gente vai falando, se você deixar a mulher, em especial, ela tem uma forma de funcionar que ela já vai encontrando as suas respostas. Por isso ela precisa falar, para organizar o seu pensamento, organizar as suas ideias. Percebe? É uma característica. Então, se ela for ouvida, maridos que estão aqui, antes de falar, faça isso, faça aquilo outro, deixa ela falar tudo e vê se ela não chega à conclusão sozinha naquela mesmo que você ia dar. Porque às vezes você já interrompe o pensamento dela e ela já não quer falar mais nada, já fica brava, já gerou confusão. Então, às vezes ela só quer falar para poder organizar as suas ideias. E por outro lado, mulher, aprenda a ouvir, porque às vezes seu marido só precisa ser ouvido, não é? Aprendamos a ouvir, sem cortar, sem querer já responder a pergunta dele também. Eles demoram para falar das suas coisas, se a hora que eles vêm falar a gente já quer dar a resposta, a gente cria problema na nossa relação. Então isso é um aprendizado diário para ambos os lados, ok? Que legal que vocês estão levantando coisas muito importantes aqui, ó. Eu já falei 2 poderes. A palavra, né? Que é a chave do nosso circuito neurológico de pensamento, emoção, comportamento e resultado, né? A nossa palavra é quando a gente transcende a palavra de Deus, certo? Para nós que cremos em Deus. Então vamos lá. E também o segundo, que foi agora o poder da escuta. Então, como nós ouvimos. Então, a escuta, que eu já falei, você escuta com o coração aberto ou cheio de julgamento? Você escuta, estão anotando as perguntas? Você escuta sem distrações? Você escuta com tempo de qualidade? Com o olho no olho? São perguntas para nós respondermos. Você quer melhorar a sua escuta? Você quer melhorar a sua comunicação, o uso das suas palavras? Responda a essas perguntas que eu estou deixando aqui para você. E eu já vou pro terceiro poder. Houve um tempo na minha vida que eu achava... eu era líder de alguns grupos e eu achava que eu tinha obrigação de ter a resposta. E aí eu comecei a perceber que quando eu queria dar a resposta, eu ficava em maus lençóis.
Por quê? Porque a pessoa que ouvia a resposta, depois ela falava assim, mas eu fiz o que você falou. Olha que responsabilidade, né? De falar o que às vezes não é o que é melhor para mim, às vezes não é o melhor para o outro. Então, o cuidado de quando a gente falar, a gente respeitar o outro. E se ele quiser uma opinião, a gente deixar claro, olha, eu não sei o que é melhor para você. Talvez eu fizesse assim ou assim, dar algumas sugestões, se a pessoa perguntar. Mas se ela não perguntar, você ouve, escuta e talvez ela encontre as suas respostas. Agora, quando a gente fala, não, você tem que fazer assim, é assim que é assim que deu certo pra mim. Não é porque deu certo pra mim que vai dar certo pro outro daquele jeito. Dá pra entender isso? A gente comete mais isso com as pessoas mais próximas hoje. Ainda. Eu, cara pálido aqui. Às vezes eu ainda cometo isso, principalmente com o filho, né? Filho casado, então, eu tô aprendendo a fazer assim, né? Porque tá casado, gente. Ele não perguntou. Não perguntou. Então eu tenho que respeitar. Porque eu já fiz as minhas decisões, eu já fiz as minhas escolhas. E o meu filho casado, ele precisa ter a liberdade de fazer as escolhas dele. Se ele perguntar, aí sim, eu vou falar, olha, penso assim, mas você veja o que é melhor para você, junto com a sua esposa e assim por diante. Porque eles vão ter que decidir. Mas eles às vezes precisam falar e precisam ser ouvidos. E às vezes eles perguntam, como é que você fez? Como é que você faz? Aí a gente fala, mas depois de falar, mas veja você. Então entro e saio, a decisão tem que ser do outro. Percebe? A gente tem que ir percebendo as mudanças que vão ocorrendo na nossa vida, a consciência que a gente vai tendo e fazendo esse exercício. Ninguém aqui vai ficar perfeito, mas é um exercício diário. E se a gente ficar 1% melhor a cada dia, vai ser pelo menos 365% no final do ano. E se tiver juros compostos, vai ser mais, não é verdade? O importante é ter consciência e saber que você pode usar isso a seu favor, de uma forma construtiva. Porque, como eu disse, tanto na palavra quanto na escuta, né? Porque se a gente escuta e fala, a gente pode ter o poder da vida e o poder da morte, o poder de construir e o poder de destruir. Então é muito sério isso, a gente precisa pensar para falar, ok? E a gente está falando de falar e de escutar. Agora eu vou falar de um poder que você vai falar assim, gente, mas é contraditório. Não, não é. É uma arma poderosa, é o poder do silêncio. Ô, dificuldade de ficar em silêncio, né? Tem gente que não consegue nem meditar, nem orar, porque ficar em silêncio e parado é difícil para a pessoa. É um desafio para a pessoa. Mas o poder do silêncio é tremendo, gente. Pensa. Se você silenciar em meio a um conflito, o que acontece? Se só tiver um brigando, o que acontece? Se só tiver um discutindo, o que acontece? Mas se tiver os dois discutindo, o que acontece? Percebe o poder do silêncio? Então, às vezes, a gente quer ter razão. Eu gosto muito daquele ditado que diz assim, será que eu quero ter razão ou será que eu quero ser feliz? Né? Eu tenho escolhido mais vezes ser feliz na minha vida e tenho aberto mão da razão. Se não for nada que vá me prejudicar, ok. Tipo assim, isso é pão, isso é manteiga. Tá bom, né? Manteiga. Não me prejudica em nada. Mas a gente precisa tomar cuidado. Porque os vícios emocionais da discussão, de provar que tem razão, de provar para o outro que ele está errado, isso tudo é vício emocional. Para que a gente precisa fazer isso? Então, o silêncio, ele entra de uma forma poderosa. Eu lembro que quando eu era mais nova, que a gente tinha grupos assim, de orientação para recém-casados, a gente aprendia assim, quando você tiver num momento mais assim, de conflito, pega um copo d'água. E se você quiser falar, enche a boca de água.
Gente, e funciona. Porque se você for falar, você vai babar. Eu tô brincando, mas, gente, é uma técnica boa, sabe? Porque às vezes no afã você põe e segura na sua boca. Porque se você não consegue segurar a palavra, você começa a ter medidas de contenção. Meu marido tá rindo aqui. A ter medidas de contenção, não é? Porque às vezes é um vício tão forte que muitas pessoas não conseguem. Eu tive esses anos, 2 anos de pandemia aqui em Portugal, né? A gente passou por momentos desafiadores e teve algumas situações que eu exercitei o silêncio e deixei outras pessoas com a palavra dela. Gente, vocês não têm ideia da diferença que fez. Acabou a discussão. Os vícios foram minando, ficaram leves, ficaram pequenos. Por quê? Porque alguém precisa tomar a atitude. Então pensa comigo, você quer ter razão ou você quer ter paz? Para mim, paz é um valor. Eu falo isso há anos na minha vida. Paz para mim é um valor. Se é para ter paz, eu ficar em silêncio, não tem nada aqui, lógico, não vou ser boba, mas não tem nada, não é nada que vai me prejudicar, não faz sentido discutir. Eu vou ter paz? Meu, se você quer achar que a água é café, problema seu, entende? Problema seu. Eu vou falar, não, mas eu acho, posso falar até uma vez, isso aqui é café. Não, eu acho, você não acha que é água? Não, é café, ok. Eu faço assim, né? Já não preciso pôr a água na boca para não falar. Já tenho conseguido fechar mais a minha boca nesse sentido. Isso tem feito uma diferença no meu lar, nos meus relacionamentos, até em negócios. Porque às vezes em negócios a gente pode perder negócios por querer provar que tem razão e falar na hora de calar, né? Eu costumo dizer que às vezes a gente engole um sapo, alguns sapos, para comer um boi. Já devem ter ouvido esse ditado, né? Então, é lógico que a gente não vai ficar engolindo sapo o tempo inteiro com aquilo que é prioridade, com aquilo que é... Vocês estão entendendo? Equilíbrio, ok? Não vou discutir o que não vale a pena, mas vou me posicionar no que eu tiver que me posicionar. São coisas distintas, tá bom? Não tô falando para ninguém engolir sapo aqui, não tô falando para ninguém ficar bobo, para ninguém calar, eu tô dizendo equilíbrio. Equilíbrio, sempre. Posicionamento é uma coisa, disputa e razão é outra coisa. Você quer paz? Você escolhe. Você quer ser feliz? Você quer ter harmonia no seu lar? Quando damos o silêncio? Quando um desses exemplos que eu dei aqui. Por exemplo, tem gente que é muito teimosa. Tem gente que é teimosa demais. Tudo teima. E tudo tem razão. E às vezes mente para ter razão. Aí tem gente do outro lado que quer provar que o outro tá mentindo e que o outro tá errado, né? E às vezes o outro tá errado, o outro tá mentindo, mas isso não vai mudar a minha vida. Entende? É por bobeira. É por bobeira. Eu não tô dizendo que é uma coisa importante. É bobeira. É isso que eu falei. É água, não é café. Não, é água, não é café. E aí vira um pau federal por uma coisa que não vale a pena. Entende? Então, isso é um jeito de você faz o silêncio como? Na última palavra da pessoa. Então, isso aqui é café. Não, isso é água. Olha, é branquinha. Não, é café. Qual foi a última coisa que ficou no ouvido dela? É café. Uma pessoa tá te ofendendo. Aí, ó, você vai, ela te ofende, você ofende. Ela te ofende, você ofende. Aí, se ela te ofende e você cala e olha bem no olho dela, quem fica com a última palavra? Quem fica com a última ofensa? Percebe?
Só que as pessoas acham que deixar o outro ofender por último está perdendo. Não, é justamente o contrário. O que você ganha ofendendo? Tá dando para entender a importância, às vezes, do silêncio? Às vezes o silêncio ele responde mais do que 1000 palavras. Às vezes não é nem um momento pequeno, às vezes é necessário um período de silêncio para a gente refletir sobre várias coisas. Porque se a gente fica falando, a gente também não para entrar dentro da gente e refletir sobre aquilo tudo antes de falar. Então, um período de silêncio às vezes é necessário. As pessoas às vezes estranham. Falam, não, tá acontecendo alguma coisa? Não, eu só tô pensando. Eu só tô refletindo, só tô pensando. Eu preciso ficar quieto, preciso ficar quieta. Preciso falar menos, para errar menos. Para ter mais sabedoria, para encontrar a resposta mais adequada, a decisão mais adequada. Tá dando para entender como o silêncio... A gente usa muito silêncio em sessões de terapia, em sessões de psicanálise. Por quê? O silêncio na hora certa, ele faz as pessoas refletirem. Né? Então a gente faz silêncio e depois às vezes pergunta, você escutou o que você disse? Olha que forte isso. Né? Sem ofender a pessoa, em amor, em acolhimento. Não é você escutou o que você disse, não. Tá ok? É silêncio. E às vezes você nem precisa falar, você escutou o que você disse, a pessoa escutou o que ela disse. Ok? Então é aí que nós damos silêncio. Quem me perguntou aí, quando damos silêncio? Essas são ocasiões. Ok? Então, já repararam que o silêncio, ele pode salvar ou matar, né? Às vezes alguma coisa que você fala é decisiva numa situação, numa negociação. E às vezes o silêncio pode salvar uma negociação. O silêncio pode salvar uma vida. Olha como tem vários momentos que o silêncio é importante. Pode salvar até a sua vida, né? Vocês viram lá a história que eu contei do sultão e dos sábios? Um dos sábios foi pro açoite. O outro sábio parou. Ele fez silêncio. Ele andou. Ele pensou. E aí ele encontrou a melhor maneira de falar a mesma coisa que o outro disse. Só que de outra forma, de outra maneira. Ele ganhou 100 moedas de ouro e o outro ganhou 100 chicotadas. Falaram a mesma coisa? Sim. Então, é também como a gente fala. É também como a gente silencia. Não silencia batendo a porta, pisando o pé, quebrando. Não, se silencia. Com tudo. Ok? Então, silenciar também aquieta a mente, aquieta o nosso coração, não só o outro, ele aquieta a nossa mente, ele aquieta o nosso coração. Silenciar traz novas ideias, muitas vezes. Silenciar também, como eu já disse, pode intensificar dores emocionais. Então, aí é muito importante, se você percebe que uma pessoa está silenciando demais, você precisa tentar entender o que aquele silêncio significa. Ela pode estar com uma dor emocional muito grande e não estar encontrando momento, pessoa ou espaço para falar da sua dor. Então, se esse silêncio ele é demorado, junto com o isolamento, aí você precisa acessar essa pessoa com calma, porque esse silêncio pode significar outra coisa. Ok? Então, e o silêncio ele nos leva ao encontro mais profundo com a gente mesmo, com a nossa consciência, com o nosso autoconhecimento. Espiritualmente falando, o silêncio nos leva à conexão maior com Deus. Quantas pessoas chegam, né, na presença de Deus só para pedir?
Eu tive já experiências de chegar para pedir, já precisei pedir, todos nós precisamos. E já tive experiências simplesmente de silenciar e de sair dali sem falar nada. Mas Deus entender tudo e de sair dali com uma paz, porque as minhas palavras poderiam atrapalhar a paz que eu recebi ali. Então o silêncio pode me conectar mais com Deus, com a minha fé. E o silêncio me conecta também comigo. Por que algumas pessoas fogem do silêncio, falam demais? Porque tem dificuldade também de se conectar consigo mesmas. Ok? Então vamos lá, gente. Já foram 3 poderes. A palavra nossa e também a palavra de Deus, usando emocional e espiritual. A escuta de qualidade. E agora, o poder do silêncio, certo? E a 4ª arma que eu quero deixar aqui para vocês é a ação. Ação, né? Quantas coisas deixaram de acontecer por falta de ação nossa? Faz sentido? Vocês acreditam que a ação tem poder? Tem um ditado que diz, querer é poder. Você acredita que querer é poder? Eu não acredito. Eu acredito que querer é um primeiro passo, mas que o poder está na ação. Então você pode fazer seu quadro de metas, seu mural da vida extraordinária. Você pode falar que você tem fé e está confiando que esse ano vai ser o melhor ano da sua vida. Aí você faz aquele mural bonito, né? Com o melhor ano que você vai ter com as suas viagens, com o seu casamento, com os seus amigos, com a sua profissão. Aí você traça as metas. Eu quero ganhar 10 vezes mais. Eu quero viajar e conhecer a Oceania inteira. Eu quero isso, eu quero aquilo. Mas faz até um plano de ação, passo a passo. Mas não age. Não executa. Procrastina. Não há poder se não houver ação. A realização de sonhos acontecem das nossas ações. A realização de metas acontecem das nossas ações. A mudança na nossa vida, para que ela aconteça, nós precisamos agir. Você agiu vindo aqui hoje. Muitos poderiam estar aqui. Essa mensagem de que a live ia acontecer chegou para um monte de gente. Mas vocês vieram aqui nesse momento. Vocês tiveram a ação. E porque vocês tiveram a ação, vocês receberam tudo isso aqui que eu estou entregando. Quem não teve essa ação, não recebeu. Percebe? Vai fazer diferença na sua vida? Vai, se você tiver ação sobre esse conhecimento que você está recebendo hoje aqui. Mas eu não consigo, Lucia, tá difícil. Então a ação que você precisa ter é falar, eu preciso de ajuda e buscar ajuda. Percebe? É a ação que vai mudar a sua vida. A ação que vai te tirar do lugar. É a ação. Deus não vai agir por você. Eu tenho que te dar essa notícia. Ele já te deu tudo. O mundo já tem tudo que a gente precisa. Deus só vai agir no impossível. Porque o possível é com a gente. Tá bom? O possível é com a gente. Claro, buscando direção. Claro. Usando de sabedoria. Claro. Mas quem vai agir, quem vai escolher, quem vai tomar a decisão sou eu. É você. E a responsabilidade dessa decisão é minha, é sua. Sabe por que muitas pessoas não agem? Porque tem medo da responsabilidade dessa ação. Porque não querem essa responsabilidade. Porque tem que sair de uma zona de conforto, que de conforto na maioria das vezes não tem nada.
E o que que acontece se não sai, se não se lança dessa zona de conforto? Frustração. Termina o ano de 2022, inicia o ano de 2023 e o que acontece? Frustração. E cada vez que frustra, a mente cristaliza com a informação e com a crença. Não é para fazer. Vamos continuar aqui. Eu não posso. Eu não consigo. Não é para mim. Não tem mais jeito. A mente cristaliza. Quando eu uso a palavra, quando eu uso a escuta inteligente, ativa, quando eu uso o silêncio, quando eu ajo, as coisas acontecem. As coisas mudam. Mas acima de tudo, eu mudo primeiro. Quem mudou? Quem decidiu usar uma comunicação melhor? Eu mudei primeiro. Quem decidiu usar o silêncio melhor? Eu decidi primeiro. Quem decidiu usar a escuta melhor? Eu. Quem decidiu agir? Eu. Então quem muda primeiro? Eu. Zona de conforto, fica esperando o outro. Nada vai acontecer se você esperar o outro. Tem que te dar essa notícia. Eu tenho consciência, clareza de que se você pegar esse conteúdo que eu já te dei aqui e começar a colocar em prática, em um mês você já vai ver diferença na sua vida. Então, agora o compromisso é com você de agir e se responsabilizar pelas suas ações. Ah, Lucy, mas e se eu errar? Aprendeu. Thomas Edison, vocês já devem ter ouvido isso, que foi quem, graças a ele que nós temos a luz elétrica, né? Ele que descobriu a energia e daí surgiram outras coisas por conta dessa descoberta. Thomas Edison, ele tentou inúmeras vezes, mais de 1000 vezes, não lembro agora, mas foi mais de 1000 vezes. E ele tentava ao ar livre, então ele se expunha para descobrir, porque ele tinha que lidar com as energias do clima, da natureza para descobrir. Então ele tinha que se expor. E aí houve um tempo que as pessoas já passavam e falavam, e aí? Errou de novo, fracassou de novo. Ele fala, não. Ah, você descobriu? Descobri. Ah, descobri como não faz. Como não faz. Então, a vida também tem um aprendizado. A gente não precisa ter medo de errar. Porque quem também não erra é porque não tentou. Errar faz parte do processo. Eu posso errar mais, eu posso errar menos. E à medida que eu for indo, eu vou errar menos. Porque eu vou aprendendo como não faz. Entende? Mas a gente precisa ir. A gente precisa agir. Vai com medo mesmo, que a coragem vai te encontrando no caminho. Vocês acham que pra mim é super tranquilo fazer essa live? Meu marido fala que nem ele percebe. Mas não é. Pra mim é um desafio. Você acredite ou não. Para mim é um desafio preparar a live, fazer essa pesquisa, porque eu não venho aqui falar de coisa da minha cabeça, né? Eu junto todo o conhecimento, toda a experiência, eu faço um roteiro e é desgastante. E aí eu venho aqui e me exponho, né? E esse se expor é um desafio, ok? Mas eu venho. E aí quando vocês vêm aqui e fazem perguntas, né? E compartilham. E falam, Lucy, eu recebo recados. Lucy, isso mudou na minha vida assim. Lucy, fez total diferença. Lucy, eu precisava ouvir isso. Lucy, isso me anima. Mas eu precisei ir. Eu precisei sair da toca. Eu precisei vir para cumprir o meu propósito. E para fazer o que eu amo fazer, que é transformar vidas. Só que para fazer isso eu preciso me expor. Por isso que eu falo que eu não tô aqui para ser famosa, eu tô aqui
para trazer para você conteúdo de qualidade, transformação. Então, talvez tem gente que acha a minha live cansativa, ok. Porque eu não fico aqui, né? Ok, não há problema. Mas o meu, sou eu, é o meu jeito de ser, é o meu jeito de ensinar, é o meu jeito de falar, são as minhas experiências. E quem vem? Quem se identifica. Entende? Então a nossa mente, ela começa a criar, mas fulano, tem um monte de gente fazendo live agora, você vai falar disso, você vai falar de espiritual, vou falar. A mente fica, olha o que vão pensar, que pensem, é o que eu acredito, é o que faz diferença na minha vida. Então eu preciso falar, eu preciso levar isso adiante, porque a água parada apodrece, ela precisa circular. Ela precisa transbordar. E eu quero dizer para você que se tudo isso que eu falei para vocês aqui, se tá sendo bom para vocês, transbordem. Levem para mais pessoas. Você é canal para dar continuidade a isso que você tá ouvindo aqui. Leve, faça chegar nas pessoas. Não para fazê-los se famosos, não é isso. É para levar essa sabedoria, essa consciência, essa possibilidade de mudança para as pessoas. Não é de fora para cá, é daqui para lá. Quem quer a mudança? Sou eu. Quem vai agir? Sou eu. Né? É vitimismo quando a gente começa a culpar as pessoas pelas coisas que nós não fizemos. E aí não vai sair do lugar, vai criar confusão. E também as coisas não vão acontecer. Assumir a responsabilidade, gente, gera desconforto. Não tem jeito. Mas às vezes a gente tem que sair do conforto se a gente quer chegar onde a gente quer. Olha, eu moro em Braga e eu tenho um grupo de conexão em Lisboa. São 3h30, quase 4 horas da minha casa de carro ou de comboio, né? Aqui, trem. Aqui é comboio. E quando que eu vim pra cá, eu vim doida para fazer conexão. Ainda não tinha chegado a pandemia. E eu me deslocava a cada 15 dias de Braga a Lisboa para conhecer essas mulheres, para conhecer esse grupo. Eu saía da minha casa às 6 horas da manhã e retornava para minha casa às 9 horas da noite, muitas vezes. Porque tinha o comboio para ir, o comboio para voltar, a reunião, né, a espera do horário dos comboios. Mas isso fez muita diferença na minha vida. Era confortável? Não. Não era confortável sair, tava frio, às vezes tava chovendo. Não era confortável sair, a minha cama quentinha, gostosa, dormia um pouquinho mais, né? Não era confortável. Mas foi assim que eu criei conexão. E quando eu chegava lá, ficava bom. Então, é o ir, é ter a iniciativa. Quando a gente começa, a gente fala, não é que é bom? Não é que é melhor do que se eu tivesse ficado lá parada? Então, é isso o poder da ação. Tá? É isso o poder da decisão, é isso o poder da escolha. Transbordem. Se você começar a exercitar a partir de hoje a sua palavra, a sua escuta, o seu silêncio e a sua ação, como vai estar a sua vida ao final desse ano? Beijinho no seu coração. Fiquem com Deus. E até mais.